Amém, obrigado queridos a todos. Essa noite a Fran talvez vai nos subir no final, não sei, ela fez uma microcirurgia no lábio e sabe, depois na idade vai passando, né, a dentista falou, não, isso é 2-3 dias, já está uma semana que já está, não melhorou ainda, então não sei se vocês vão ouvir a voz dela, mas obrigado a todos por esse carinho de vocês de estar nos recebendo aqui essa noite. Para nós é uma grande alegria realmente estar vindo aqui e estar trazendo a palavra, estar testemunhando com todos vocês, né, sobre os nossos ministérios, aquilo que nós temos feito na África, né. Para quem não sabe, nós chegamos agora em agosto por causa da pandemia, né, um ano atípico para todos nós. Lá as escolas estavam tudo fechado, né, como no mundo inteiro. E graças a Deus as escolas já estão começando a voltar lá. Isso é um milagre do Senhor, né, que as coisas lá estão melhorando mais até do que outros países, outros lugares. E nós vamos voltar dia 14 de dezembro. Então, se você lembrar de orar por nós, lembre sempre de orar, né? Nós vamos estar voltando e nós vamos ter que ficar em quarentena e tudo mais, até que início de janeiro nossos ministérios sejam retomados. Esse ano é um ano totalmente diferente, né? Então nós pensamos, em vez de trazer um vídeo e compartilhar sobre testemunhas, por que não talvez mostrar os testemunhos? Por que não mostrar fotos e vídeos daquilo que a gente fala sempre, né? A gente gosta de testemunhar, gosta de falar, mas né, esses dias nós estávamos, né, vendo um dos nossos vídeos e nós vimos, a gente nunca fala disso, a gente nunca fala daquilo, então por que não mostrar? Então essa noite nós vamos, né, um pouquinho fazer diferente. Hoje de manhã nós fizemos igual, eu acho que foi bem gostoso, né? O pessoal falou que praticamente não passava o tempo, né? Quem aqui nunca ouviu falar, né, nunca viu nossa pregação, nunca viu nosso testemunhar nada? Levanta a mão aí, só para nós termos uma ideia. Uau, bastante gente, então vai ser bem legal para todos vocês. Que vocês nunca ouviram, né, quem somos nós. Bom, antes de começar, só para apresentar, meu nome é Gustavo, eu sou gaúcho, vim aqui trabalhar numa grande multinacional da cidade, né? Não precisa propaganda, mas é uma grande multinacional. Eu trabalhei 11 anos lá, viajei o mundo inteiro por essa empresa e a minha esposa também era gerente de uma imobiliária aqui da cidade, uma grande imobiliária também, e nós tínhamos uma vida boa, vida agradável, financeiramente bem, como muitos de vocês, de certa forma, mas um dia Deus nos pegou pelo cangote assim, e aí, vocês são realmente de Jesus? Vocês são realmente meus seguidores? Você realmente entregou o teu caminho ao Senhor? Porque entregar é entregar, não é dizer que entrega e depois ficar querendo, né, controlar o seu dinheiro, controlar o seu tempo, controlar os seus bens, controlar as suas vidas. Nós aqui, quando nós éramos membros da igreja, nós por exemplo, final de semana, final do ano, um dos nossos carros a gente emprestava para membros da igreja passarem os natais, né, e ano novo que eles não tinham. Então nós sempre doamos as nossas coisas. Nossa vida sempre foi uma vida de servo, né? Nós sempre tivemos essa vida. Então, quando o Senhor nos chamou, Ele realmente pegou nós junto, né? E essa palavra é a palavra base para todo cristão em relação a missões. Se você nunca leu, né, Atos 1:8, foi quando Jesus, praticamente, foi uma das últimas palavras de Jesus antes de Ele subir. O que Ele falou? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse quando aqui é muito importante, tá? Porque ele só vai receber o Espírito Santo quando ele descer sobre vocês. Então, vocês, teoricamente, ainda não, né, nessa época, os apóstolos ainda não tinham. Só que o que vai acontecer quando ele descer? Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu até brinquei hoje de manhã também, né? O meu português é muito ruim, mas o em, e, não é ou, não é talvez você vai ser minha testemunha, ou você escolhe se você quer ser testemunha em Jerusalém, Judeia ou na Samaria, né? Fica à vontade. Não, querido, se você tiver o Espírito Santo, porque quando ele descer, sai de baixo, porque você vai ser a minha testemunha em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Então, querido, a primeira palavra para você essa noite é, se você realmente nasceu de novo, você precisa executar
né? Você precisa deixar o Espírito Santo usar a tua vida em todas as áreas. Evangelizar aqui na cidade, ter alguma forma que você possa orar, ou ajudar financeiramente, ou fazer mini projetos. Nós, antes de sermos missionários, nós fizemos plantação de igreja, nós fazia acontecer todas essas esferas. No âmbito de Confins da Terra, nós ajudava financeiramente missionários, nós orávamos por missionários que moravam na África também. Então nós já praticávamos isso também como cristãos. Então que você possa lembrar disso também essa noite, né? Um dos maiores desejos de Jesus é que o pão da vida seja disponível para todos, porque hoje a palavra dele, o amor de Jesus, não é conhecido por todas as pessoas. Vocês são privilegiados. Eu acredito que no mínimo alguma vez cada um de vocês já ouviu falar de Jesus. Essa noite não é a primeira vez. Você já é uma pessoa abençoada em relação a isso. Agora, o que acontece com aqueles bilhões que existem no mundo que nunca ouviram falar de Jesus? Também será que Jesus ama eles? Será que Jesus também quer alcançar eles? E o que você e eu vamos fazer para que eles possam ser alcançados? Queridos, vocês só estão aqui essa noite porque um dia teve um português que veio de Portugal, lá em 1500, acho, né? Para colonizar o Brasil, para descobrir o Brasil, né? Para ele começar a colonização, começar a evangelizar aqui na América do Sul. E hoje você é cristão. Teve missionário? Teve. Então o Brasil é um povo alcançado a Cristo, porque um dia teve um missionário que veio aqui e pregou a palavra. O que vai acontecer com a Somália e tantos outros povos, Borana, Bara, Kikamba, que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não tem 2% pelo menos de cristãos entre eles? Eles também precisam do amor de Jesus, eles também querem conhecer Jesus, eles também querem ter oportunidade que nem você tem de ouvir a palavra. Então, esse é um dos maiores desejos de Jesus, é que todos possam ouvir da palavra dele. Eu sou missionário hoje, eu posso dizer, porque eu buscava isso, palavras eram testemunhadas, a gente assistia vídeo, a gente procurava sobre missões, a gente tinha interesse disso. Desde os meus 12 anos, eu acho que eu já fazia evangelismo na rua, eu já lia sobre missões, via missões, então isso para mim estava dentro de mim. Então que você possa também essa noite, talvez, ter um incentivo de procurar mais sobre missões. Vocação, nem todos os missionários ou nem todos os cristãos têm a vocação, têm um chamado, têm aquele desejo de largar tudo e ir para a obra. Porque cada um de nós foi feito no útero já de sua mãe com um desejo no coração do Senhor. Ele te concebeu com alguma coisa especial para você ser usado no reino. Muitos são músicos, muitos são empresários que juntam riquezas para que a obra de Cristo possa ser pregada. Que eles não vão, mas eles sustentam financeiramente dezenas de missionários. Eu já vi muitas histórias de empresários que são ricos, mas a riqueza deles serve apenas para que outras pessoas possam fazer a obra. Então assim, você talvez tenha muito tempo disponível, principalmente nessa época de coronavírus, muitos tiveram. O que você fez nesse tempo de coronavírus? Apenas assistiu todos os filmes da Marvel lá, que são 20 não sei quantos, ouviu os 30, 40, 007 no Netflix, o que você fez? Você orou por pessoas não alcançadas? Você orou por aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Então assim, Stephen Neal uma vez falou que quando todos são missionários, ninguém é missionário. O que quer dizer isso? Cada um de nós, querido, tem uma vocação. Então, missionário é aquele que vai numa missão, num envio, ele é enviado. Você como cristão, assim como eu, tem a responsabilidade de evangelizar onde? Na Judeia, que é aqui na sua terra, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. Todos nós somos cristãos, todos nós devemos, né, exalar o perfeito amor de Cristo. Mas nem todos, teoricamente, têm a missão, têm o id de ir, largar tudo e fazer, né, e pregar o evangelho. Então assim, quando todo mundo é missionário, ninguém é missionário, porque cadê aqueles que largaram tudo para ir? Eles não são considerados ninguém? Missões e desafios. Aqui, cada um desses itens a gente podia dedicar no mínimo um culto para estar pregando sobre isso. Mas os missionários, eles passam muitas dificuldades, muitas batalhas, muitos desafios, digamos assim,
por que você acha que tantos missionários deixam de ser missionários? Principalmente nessa pandemia, no mínimo 50% de todos os missionários que nós conhecemos voltaram para suas terras natais e algumas dezenas de porcentagens, vamos dizer assim, já deixaram e não vão mais voltar para o campo. Porque eles viram, tá difícil, realmente é complicado e tudo mais. Então assim, ore por missionários, querido. Eles precisam da sua oração, eles precisam do seu incentivo, eles precisam que você realmente diga, querido, eu não estou aí, mas eu estou junto com você em oração, eu estou aqui dobrando o joelho por você. E nós envelhecemos muito mais rápido, de 3 a 5 anos, vezes mais rápido, isso é estatística, que doenças acontecem muito mais em missionários do que pessoas que não estão no campo, estresse, tudo mais, é muita coisa. Por quê? Pensa para nós, dólar alto, saúde, distância, todas aquelas dificuldades frequentemente acontecendo, então são muitas dificuldades. Ele é um mundo financeiro diferente ao qual o missionário vive. Parece que inflação não existe, assim né? Porque as doações dos nossos doadores, né, eles não têm reajuste, não têm 13º. Então todos os missionários têm que sempre estar levantando sustento. Por quê? Por causa dessas situações. Porque acontecem muitas coisas no âmbito financeiro, né? Quais são os direitos que você abdicaria para ser missionário? Quais são os direitos que você abdicaria? Nós abdicamos de toda a vida, de tudo que nós tínhamos. E Jesus, o que ele fez? Ele também. Ele foi o nosso modelo. Ele abdicou de tudo que ele tinha, da vida dele, por amor a você, querido. Se ele não tivesse feito o que ele fez na cruz, nós não estaríamos aqui sendo hoje evangelizados, né, recebendo a palavra. E uma das coisas muito interessantes que pessoas, quando elas tentam falar que Jesus é uma fábula, é uma invenção, a gente fala assim, tem certeza que se fosse uma fábula, por que os apóstolos morreram também por uma mentira? Por que eles iriam morrer por uma mentira? Por que praticamente todos os apóstolos morreram enforcados, esquartejados, seguindo uma mentira se eles não ganhavam nada? Por que Paulo foi preso na prisão? Todas essas histórias têm provas, né, em livros escritos por pessoas não cristãs. Né? Apolo e tantos outros gregos, né, historiadores, pessoas literalmente conhecidas, digamos assim, fora do meio cristão, escreveram sobre os apóstolos, escreveram sobre Jesus. Então isso aconteceu realmente. E Jesus largou tudo para que você e eu tivesse o direito. Mas nós, missionários principalmente, nós não temos muitos direitos. Janela 1040, isso é uma informação simples, muitos de vocês talvez já ouviram, mas eu acredito que muitos não. Então a janela 1040, ela está localizada entre os paralelos 1040 do globo, ela possui apenas 8% dos missionários, infelizmente, então nem todos os missionários vão para esses lugares. Nós sim estamos morando no Quênia, que é com a fronteira com a Somália, que é o segundo país, de acordo com a Portas Abertas, mais difícil de pregar o evangelho. 64 países estão nesse lugar, 2/3 da população mundial vive naquele lugar, e dessa população, 9 a cada 10 são pobres, são pessoas muito humildes. Então a demanda que existe nesse lugar é gigante pela palavra de Jesus. Então esse seria o 1040, vamos dizer assim, né? Desse lugar, o norte da África e o sul da Ásia. E ele é dividido em praticamente o islamismo, que é o verde, hinduísmo amarelo, laranja o budismo, e, digamos assim, os socialistas ou os chineses, que são ateus, eles estão naquela outra área ali. Só na África, vamos dizer, né, de uma população de 1,2 bilhões, nós temos mais de mais de 2.000 línguas, só que apenas 1.000 dessas existe a Bíblia. Então existe muita necessidade ainda de converter, né, de traduzir a palavra de Deus para esses povos. Novamente, você que tem uma Bíblia na sua mão, talvez, ou no seu celular, só que milhares e milhares de pessoas não têm. Eles não podem saber o que Jesus fez, o que Jesus passou. Tudo que você tem acesso, milhares e milhares e milhares de pessoas hoje não têm esse acesso. Será que os missionários são necessários? Bom, e um pouquinho da nossa história na casa de oração. Muitos talvez agora aqui vão lembrar dessas cenas. Bom, eu era líder de jovens aqui antes de nós sermos missionários. Levanta a mão aí quem estava nessa foto aí, vamos ver. 1, 2, só 2.
Cadê o pessoal aí? Mas aqui, então, nós éramos líder de jovens, a gente fez uma gincana na cidade, eu acho que foi super legal. A Raika está ali porque a Fran começou a Casa Baby na época, né? A Fran viu essa necessidade de criar um lugar, uma Casa Kids para bebês que não existia. Isso talvez você hoje possa ser inspirado a quando você vê uma necessidade, meu querido. Não tente dizer assim, ó, eu vou ter que falar para tal pessoa resolver esse problema. A necessidade está no teu coração, então que tal você fazer parte na prática da igreja e tentar ajudar, e tentar resolver esse problema. A igreja não é esse prédio, é você. Todos nós somos igreja, todos nós somos o corpo de Cristo. Todos nós somos o reino de Cristo aqui na terra, então cabe a você e eu resolver e ajudar a todos nós. Aqui nós somos batizados nessa igreja, aqui nós somos enviados também, né? Então nós somos membros da igreja, nós amamos esse lugar, apenas nós não podemos ficar aqui muito tempo, né? E por que a África? Por que a África sempre foi, sempre esteve no nosso coração? É um lugar que tem muita necessidade, tem muitas coisas curiosas, mas tem muita pobreza, muita exploração das mulheres, né? As mulheres fazem o trabalho braçal geralmente, e tem muita necessidade espiritual também. Existe muita deficiência de política, então existe muito roubo. Então, por exemplo, alguns países que eu estive, lá não existe manutenção de carro. Então, os carros são importados, quando ele estraga, não tem o que se fazer a não ser jogar fora, porque não tem peça, não tem manutenção qualificada. A pobreza é muito grande, isso aí é em Quibeira, passa um trem no meio da favela. A favela tem 2 bilhões de pessoas, é uma das maiores favelas urbanas do mundo. As escolas são super precárias também. E, então, daqui da igreja, nós somos primeiro para a África do Sul. Tente não rir, mas as pessoas não sabem que a África é um continente cheio de países. Muitos acham que a África é um país. Não, o que é um país? É um país chamado África do Sul. É o nome de um país que fica no sul do continente africano, e foi onde primeiramente nós nos mudamos. Depois disso, agora onde nós moramos é o Quênia, que fica no leste lá do continente africano. Lá, então, nós fomos em 2012, né? Nós até conseguimos comprar uma churrasqueira, um tanto quanto pequena, eu acho, né, para mim. Mas era só nós 4, então a gente se virava ali com um pouquinho. Eu tinha 2 clientes muito queridos naquela época ali, ó. Eles eram pequenininhos, né? Mas lá tudo começou na África do Sul. O que você quer? Cortar maçã? Foi lá que a Raika começou a falar inglês. Você viu que ela começou a misturar. Corta meu apple. Apple, para quem não sabe, em inglês é maçã. Então ela corta meu maçã, corta meu apple. E a Fran começou a aprender inglês lá. Então foi lá onde tudo, né, toda a nossa história começou. Né? E as dificuldades foram gigantes. A Raika e o Peter, por exemplo, eles foram na escola que só falavam inglês e eles só falavam português. Então pensa a dificuldade que foi isso. Muitas vezes o Peter, ele chegou em casa, pai, mãe, eu queria ir no banheiro, não sabia, fiz xixi na calça porque eu não tive como pedir para eles. Então, as dificuldades, novamente, são muitas. Lá, porque eu trabalhei nessa empresa e nas áreas de tecnologia, quando nós largamos o nosso trabalho para ir para o continente africano, nós íamos largar tudo, né, toda a parte de conhecimento, toda a parte técnica, profissional que a gente tinha, só para pregar o evangelho, só para evangelizar. Mas em 2012 aconteceu a primeira reunião anual da história da MIAF. Nós estamos lá na África pela MIAF, é uma agência missionária, Missão para o Interior da África. Ela é uma agência que não sustenta financeiramente, ela apenas ajuda com a logística, com projetos, né? O nosso sustento veio todo das igrejas e de doadores, mas ela fez essa reunião, a primeira da história de mais de 100 anos, para conversar sobre tecnologia. Em 2012, tecnologias já estavam sendo começadas a ser usadas, né? Então assim, vamos conversar e ver o que a gente pode fazer com tecnologia em relação a missões. E lá eu acho que eu falei demais no meio desse grupo e eles me escolheram para estar ajudando a MIAF no mundo inteiro, para como, né, o Gustavo
pudesse abençoar missionários nas áreas de tecnologias para que eles pudessem usar tecnologias em prol do pregar o evangelho. E foi ali então que eu comecei a visitar missionários, começar a arrumar os computadores deles. Eles moram no meio do nada muitas vezes, então eu ia lá, levava equipamento, levava peças para que eu pudesse arrumar as coisas deles. Eu também comecei um trabalho com Bíblias em áudio, para levar também uma opção para que eles pudessem levar a Bíblia para aqueles povos, e a qual ou tinha pessoas que não sabiam ler e escrever, ou povos que eles não têm a Bíblia escrita. Existem muitas línguas, acredite ou não, que as línguas elas só são faladas, elas não são letradas, não existe escrita. Então os missionários precisam dublar a Bíblia, gravar em dispositivos como estes, e eles lá então ouvem isso. Então uma das minhas funções é configurar cada um desses dispositivos de acordo com o povo que aquele missionário vai estar usando também. Então esse é um dos trabalhos que a gente faz. Esse aqui foi nós mesmos visitando lá em Quibeira. Essa senhora tem um testemunho lindo, ela ganhou esse dispositivo. No outro dia ela começou já um grupinho de pessoas que não sabia ler e escrever no meio da favela para usar aquilo que ela tem, para usar aquilo que ela tinha na mão. Então muitos de nós, muitas vezes, a gente acha que precisa ter teologia, precisa ter curso disso, precisa, Querido, para você falar de Jesus, sabe o que você precisa? Só um coração disposto a compartilhar daquilo que você tem. Você não precisa de muita coisa. O que você tem, talvez alguém não tenha. Então, se você se dispor a pregar a palavra, compartilhar e testemunhar, isso já vai ser bênção para alguém. Ou, muitas vezes, por que Deus te colocou coisas na mão? Será que seria para abençoar pessoas? Será que seria para ser usado para o reino de Deus? Aqui é na prática um outro grupo também que a gente doou. Essa é em língua kikuyu. Esses dispositivos, como pode ver, ele tem um painelzinho, existe 2 modelos, os 2 têm painel solar, então eles podem ficar carregando no sol esses dispositivos, enquanto que eles estão ouvindo. Então muitos deles até põem no boné, assim, no chapéu, eles estão lá carregando e estão ouvindo a palavra do Senhor. Um outro projeto que eu fiz foi esse, que eu chamo de Bíblia Escondida. Um missionário uma vez, que trabalhava com somalis, povos da Somália, que é aquele segundo pior país de se pregar o evangelho. Ele falou: Gustavo, seguinte, estou evangelizando alguns somalis, e eu preciso dar a Bíblia para eles, mas como você sabe, eles não podem ter a Bíblia porque eles são muçulmanos, tá? Então, eu preciso dar a Bíblia para eles, mas eu não posso dar a Bíblia para eles. Como é que tu pode me ajudar? Que desafio interessante, Então eu orei, e Deus me deu uma ideia. Eu fiz um softwarezinho, na verdade eu fiz não, com a ajuda de um amigo meu, que eu não sou programador, mas eu tenho, talvez ideias. Eu assim, cara, eu preciso fazer um bloco de notas, que quando eu digitasse uma senha, abria uma Bíblia. Então o que a gente fez? A gente doava esses celularzinhos pequenininhos na época, e a gente recebeu até alguns Blackberries de doação, também na época, os Blackberries tinham parado de serem usados, e a gente fazia o quê? A gente dava celulares de presente para essas pessoas que estavam sendo evangelizadas. Por quê? Porque para a família, aquela pessoa só estava recebendo um celular, mas na verdade era uma Bíblia. Só que só a pessoa sabia. Quando ela fechava o software ali, já escondia a Bíblia de novo. Só que o que aconteceu é que eu não consigo mais comprar esses celulares antigos. Eles sumiram do mercado. Então nós tivemos que fazer uma versão 2.0, digamos assim, que é um software, que é um joguinho, que só, o jogo é o que menos importa, só pegar quadradinho azulzinho ali e tal, e o vermelhinho se tocar morre. Mas quando você digita ali no seu nome, a senha, que é uma senha especial, abre a Bíblia em árabe. Ou abre a Bíblia em inglês, ou abre a Bíblia em somali, por exemplo. Eu consegui até os direitos autorais da NVI para abençoar missionários que trabalham no norte da Índia com povos muçulmanos que falam inglês. Então, hoje e agora, missionários conseguem usar esse celular, esse software, para compartilhar da palavra de uma forma segura com aquelas pessoas, com aqueles muçulmanos que estão recebendo a palavra e têm medo, de ler a palavra numa Bíblia e ser pego. Eu não sei se você sabe, mas um muçulmano, está escrito no livro sagrado do Alcorão, que seria comparado com a Bíblia para eles, que se eles não podem largar a religião deles, eles não podem se converter a qualquer outra religião. Se eles fizerem isso, eles são passíveis até de morte.
Então isso que você vê na televisão, que até muçulmano está matando muçulmano, geralmente é até por causa disso. Porque eles têm diferenças de opiniões em teologias entre eles muitas vezes. E os muçulmanos que você vê como radical, na verdade é um muçulmano praticante, que está seguindo o que está escrito no Alcorão. Por exemplo, para você, nós somos cristãos radicais. Pô, largaram vida financeira, estabilidade, carro 0 quilômetro, perto da família para ir para a África. Vocês são loucos da cabeça. Eu ouvi isso. Vocês são crente, vocês são careta. Esses muçulmanos que estão matando cristãos, que estão matando outros muçulmanos até, eles só estão seguindo os ensinamentos que eles acreditam. Então, querido, quando você cada vez mais seguir a palavra, você vai fazer atitudes que ninguém vai às vezes entender. Uma vez uma pessoa me perguntou: Gustavo, como é que tu sabe quando é a vontade de Deus na sua vida? Quando você recebe alguma coisa, isso é a vontade de Deus. Aí eu falei para ele: geralmente quando a coisa mais doida do mundo que tu pode imaginar, isso vem de Deus. Porque do teu coração não vai vir uma ideia mirabolante, doida, que ninguém faria no mundo. Se tu tem uma coisa assim, doida, cara, isso é de Deus, investe nisso, porque Deus não vai te dar uma ideia doida. Deus vai te dar uma ideia que vai transformar nações, talvez, que vai mudar vidas. Só que você tem que ceder o teu ego, muitas vezes você tem que largar o controle da tua vida para que isso possa ser feito. Bom, o que mais a gente faz? A gente faz também uso do filme Jesus. Então a gente mostra o filme Jesus. Para quem não sabe, o filme Jesus é dublado em mais de 1000 línguas, né? É um dispositivo bem pequenininho, não é um dispositivo, é um kit, uma malinha pequena que tem uma bateria, caixa de som, o projetor e vem também o painel solar. Então, com esse kit, o missionário pode ir em qualquer lugar, sem energia elétrica. Você pode ver ali, ó, todos os fios estão apenas no meio em cima dessa mesa. Então, nós temos no meio de uma favela, sem eletricidade nesse momento, mostrando o filme Jesus para essas crianças. Então, assim, esse kit hoje está sendo muito bênção para muitos missionários. E nós até, inclusive, fizemos cineminha com pipoquinha. Olha que chique, né? Com a ajuda de vocês, ó, nós levamos as pipoquinhas, refrigerante no meio da favela. Porque eles também merecem, né, ter um momento gostoso de estar com eles exatamente. Então nós fizemos isso, nós fizemos algumas vezes um se vira nos 30, ó, pegamos um lençol ali, botamos na parede. Novamente, querido, você não precisa ter as coisas perfeitas na mão. Muitas vezes você está esperando a perfeição para falar de Cristo, para fazer a diferença, para fazer a obra, mas usa o que você tem. O que você tem talvez não é perfeito, não é muito, mas o que você tem novamente vai ser bênção para outras. E um lençol pode ser usado como projetor, não é um LCD, não é uma tela de LED, mas funciona. Aqui nós estávamos no meio de um povo Maasai também. E o que acontece? Ó, eu dou esses kits para missionários. Então, nesse caso, foi uma conferência que eu fui, doei 3 desses kits para missionários. E o que eles fazem? Eles vão lá onde eles estão e usam esse kit para fazer também a primeira abordagem, né, a primeira evangelização, digamos assim, com esses povos. Eles recebem a palavra de Deus. Então, cada um deles abençoa aquele povo ao qual eles estão servindo. Depois da África do Sul, nós fomos para o Quênia, lá nós compramos os nossos móveis, né? Geralmente você compra os móveis na rua, você mora com um local para aprender costumes, para aprender formas. Eu comprei o meu carro lá de 2 indianos gêmeos, eu me confundia toda hora quem era quem lá, né? E nós aprendemos Swahili, a Raika e o Peter estudaram numa escola local, queniana. Então esse foi o nosso início no Quênia. A Raika ama animais, então ela gostava de dar bananinha para os macaquinhos, né? Nós recebemos a visita da nossa família lá, então assim, sempre nós temos frequentemente sendo abençoados com pessoas ao nosso derredor. E lá no cantinho, não sei se você reconhece, ó, é o Andréas. Ele morou conosco também 6, 7 meses lá para aprender inglês e tal. Ele foi aquele cara que deu aquela mensagem agora do recado ali, né? Dos avisos. Filtro de água. Então, novamente, lembra da mensagem? Usa o que você tem na mão. Uma vez um cara me falou: Gustavo, se eu te der alguns kits de filtro de água, o que tu vai fazer? Meu querido, manda que eu vou abençoar alguém e nós vamos falar de Jesus. Então, nós recebemos esses kits de filtro de água, fomos para a favela, pregamos a palavra. Nós temos uma característica que nós nunca abençoamos o social, o físico, sem abençoar o espiritual também. Então, tudo que a gente faz, a gente sempre tende a trazer uma palavra, testemunhar e pregar.
Aula de futebol. Bom, para quem me conhece sabe que eu sou um perna de pau, mas mesmo assim o que eu tenho, alguém não tem, né? Então vamos lá, vamos abençoar pessoas, né? A gente ia lá, novamente no carro você pode ver, a gente está compartilhando alimentos também com essas pessoas, a gente pregava a palavra também, a gente abençoava o Natal dessas pessoas, novamente. Nós abençoava fisicamente, mas quem é que era a origem dessas bênçãos? Muitos de vocês que estão aqui essa noite foram partes disso. Nós só somos meio de abençoar eles. Então, missões, queridos, é feito através de vocês. Vocês são meios para que isso aconteça. Nós só somos as pessoas que estão lá no final entregando as bênçãos. Aqui também é o chapati, que é uma comida típica queniana, né? É uma massa, óleo e sal. É super health, é super saudável, você pode ver, né? Muito óleo. Óculos, olha só, até óculos a gente abençoa as pessoas. Queridos, novamente, um cara chegou lá, Gustavo, se eu te der um monte de óculos, o que tu vai fazer com isso? Meu querido, traz e a gente vai ver, né? E eu procurei uma médica lá, a americana, amiga nossa, que era missionária também, e ela falou, e eu falei com ela, assim, querido, o que né, a gente pode fazer se eu tenho um monte de óculos? A gente precisa de equipamento e não sei o quê, para testar os olhos. Mas tem certeza, né? Tu sabe a nossa realidade aqui, não tem como. Não tem problema, vamos lá, vamos imprimir umas letras, vamos pegar uma colher de pau e vamos ver o que dá. E pessoas foram abençoadas, inclusive até um com óculos social que veio na caixa lá, óculos de sol, né? A gente abençoou também. Mas novamente, queridos, a gente usou o que nós tínhamos na mão para abençoar pessoas. Clube de estudo bíblico. Nós também, né, começamos na casa da Mama Regina. Ela aparece em várias fotos, é a casa dela. Nós começamos com, né, pregação da palavra aos sábados. Naquele momento não tinha nada, mas novamente, até as bênçãos de comida, de alimentos, a gente abençoava as crianças também. E isso evoluiu e muitos de vocês viram a necessidade também. Nós compramos primeiro cadeiras para essas pessoas. Essas cadeiras, de início, elas foram feitas com uma oferta que a Fran deu. Pessoal, tipo assim, uma pessoa deu um presente muito grande para ela financeiro. E a Fran falou assim, sinceramente, eu não preciso disso. Eu não tenho uma necessidade nenhuma. Eu vou abençoar essas crianças. E ela comprou essas cadeiras, alimentos foram comprados novamente com a ajuda de muitos de vocês. E depois dessas cadeiras, nós criamos construímos um prédio ministerial lá atrás da casa da Mama Regina também. E isso foi também fruto de oração, muitos de vocês abençoaram, ajudaram. Como você pode ver, é tudo de barro ali no chão, então chovia, era muito complicado a gente pregar lá, né? E aí começou o projeto Muangani, que em Swahili significa na luz, né? A gente começou aí então nas escolas, louvar com as crianças, abençoar através de alimentos. Então a gente ia uma vez por semana e abençoava novamente com o nosso dinheiro essas crianças. O que aconteceu? Depois de muita oração, Deus fez um milagre assim de um falar com o outro, que falou para o outro, que falou para o outro, e foi que o nosso nome chegou na Europa, numa associação que abençoa crianças africanas através de projetos cristãos, e eles começaram então a nos abençoar através de lições bíblicas e também através do UD, que é esse mingau africano feito de uma farinha super concentrada com açúcar e água. E hoje o que acontece? São milhares de crianças que são abençoadas tanto com a palavra de Deus quanto também no físico. Lembra aquele nosso desejo que nós comentamos que a gente sempre tenta abençoar o físico e o espiritual? Bom, essas crianças agora, elas recebem todo dia. Muitas dessas crianças chegam na escola sem café da manhã e sem janta. E hoje elas recebem esse alimento. Então, além do espiritual estarem sendo abençoadas, elas também estão recebendo o físico. E então aí você vê, né, as coisas acontecendo lá nas escolas, as entregas sendo feitas. Aí a gente evoluiu então, né, para uma favela chamada South Bee, que é uma favela muçulmana de Nairobi, e você pode ver como é difícil para eles voltar às escolas, só que eles já perderam o ano inteiro lá. Graças a Deus aqui em Jaraguá e no Brasil inteiro eu creio que as escolas elas continuaram pelo meio online, só que lá você pode imaginar que isso não é possível, então eles perderam o ano letivo inteiro. Então eles estão fazendo agora uma tarefa super difícil. Eu sinceramente não sei ainda como que eles vão fazer para recomeçar, mas eles já começaram, principalmente da idade, eu acho, da 4ª série, né? Não,
sexta ou oitava série já começaram, mas olha, essa é a realidade deles. Aí a gente não colocou eles todos numa sala para tirar foto, eu só entrei e tirei uma foto, entendeu? Essa é a realidade deles. E então lá nós também fazíamos aquilo que eu falei, louvor, adoração, né? Pregação da palavra. Nós fomos para Quibeira. Lá em Quibeira nós temos, são 2 milhões de habitantes que moram lá. Então lá nós abençoava 2 escolas também, com a palavra, com a adoração, com o UD. Então você pode ver, ó, né, a gente fazia isso para essas crianças. Lá elas não têm condições, muitas vezes até de comprar uma xícara, dessa xicrinha, para você ter uma ideia, né? E Deus é bom em todo tempo, querido. Todo tempo Deus é bom. Lá nós falamos assim, é muito comum falar em africano, né? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Então não importa a situação que está acontecendo, é um jargão assim de vida deles, porque eles vivem sempre para o amanhã apenas, não é uma coisa, né, planejada. Então o que aconteceu? Certo dia, à noite, a casa da Mamãe Regina pegou fogo. Vocês lembram lá daquela casinha que ficava na esquerda ali, ó? Ela perdeu tudo. E tu sabe se ela orou para reclamar, dizendo, meu Deus, o que está me acontecendo? Sabe o que ela orou? Para que esses vizinhos todos dela não pegassem fogo na casa deles. Ela pensou, quando ela estava sofrendo, ela pensou no outro. Ela pensou no irmão, não nela mesma. E isso serve para muitos de nós realmente pensarmos que muitas vezes sim, a gente está passando dificuldades, está passando desafios, mas e os nossos irmãos que estão ao nosso derredor? Eles podem talvez estar sofrendo muitas coisas piores do que nós. E ela só orava nisso. Então ela perdeu tudo que ela tinha, só que graças a Deus, com a ajuda, novamente, de você que está junto conosco nesse projeto, nós conseguimos doações lá em forma, né, de coisas, né, colchões, camas e tudo mais, e ofertas financeiras. Então, o que ela tinha perdido, nós começamos a reconstruir, e isso, o que aconteceu? Ele virou uma casa nova para ela. Cadê? Ó, a gente fez uma casa nova. Então, hoje, a casa que era do ministério, né, ficou temporariamente para ela morar, enquanto que a casa nova dela ficava pronta. Então, querido, quando você tiver uma dificuldade, quando você estiver passando algum problema, não reclame. Dê glória a Deus, porque principalmente se você está vivendo em santidade, se você está vivendo em perfeita comunhão com o Espírito Santo, e você, toda noite, quando você dorme, você pode dizer assim, ó, eu estou branco como a neve, não tenho nenhum pecado não confessado, eu não tenho nenhum problema com ninguém, tudo que eu tenho está limpo, está transparente, está assim, ó, Jesus, obrigado, porque a minha vida, eu não tenho, assim, nós somos pecadores, nós erramos, só que o seu pecado, querido, não pode passar dias, não pode passar semanas, você tem que todo dia, se você errar, o Espírito Santo tem que confrontar você e você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão e você tem que já se arrumar com o Senhor. Para que novamente você possa dormir toda noite e dizer, Jesus, obrigado, que mesmo que eu sou pecador, eu posso vir à tua presença, pedir perdão, me arrepender e dormir tranquilo, porque não importa o que aconteça, novamente, eu vou estar na tua presença. Muitos de vocês lembram que no ano passado eu quase morri, eu estava com uma trombose super rara, né, de 3 veias, porta, mesentérica e esplênica, tudo entupido. Normalmente a pessoa que tem isso no outro dia morre. E o que aconteceu comigo? Começou as dores na segunda, e na sexta eu fui para o hospital, e o cara no hospital simplesmente disse assim, ó, Gustavo, me perdoa, mas eu preciso ser real contigo, você pode morrer a qualquer momento. Os seus órgãos não estão recebendo sangue. E eu falei, ok, né, claro, e nós começamos a orar. Sábado nós começamos a compartilhar com nossos mantenedores, vocês começaram a orar, e eu falei, Senhor, o que é, né, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Se você quiser me levar, glória a Deus, eu estou feliz, é que nem Paulo falava, né, em Filipenses 1, se você me levar, amém, eu estou indo para a glória. Mas o que acontece com esses irmãozinhos que ainda não ouviram a palavra? Então, o que aconteceu? Vocês começaram a orar e ele ouviu a sua oração, querido. E domingo eu estava praticamente perfeito. Segunda eu estava novo como uma neve. O que aconteceu? Os médicos começaram a me visitar no hospital e querendo ver os meus exames. O que é isso? Como é que tu está vivo? Como é que tu está bem? Tu tinha que estar morto, tu tinha que estar com dor e tu está zerado. Como? E os meus exames circulavam, eu parecia um Neymar, assim, um famoso no hospital. Cada meia hora um médico novo, Deus fez um milagre.
Mas não porque eu mereço, não porque eu sou digno de qualquer coisa, mas sim porque você viu, ele viu no seu coração, na sua oração, talvez, Gustavo, acho que dá alguma coisa aí, vou deixar ele mais um pouquinho, para que ele possa testemunhar mais. Então, Deus talvez viu o coração da mama também e abençoou ela. Lá em Kidiabe, então, de lá, né, a gente foi para Kidiabe, o nome é parecido com Kibeira, Kidiabe é uma vila no interior onde nós moramos hoje. Isso aqui foi algo interessante, que nós nos mudamos e nós moramos numa ladeira, numa montanha, num vale, né? E isso aqui é praticamente 45 graus. Então, quando nós subimos ali, o caminhão lá atrás, vindo atrás, eu achei, isso aqui agora vai virar uma salada de fruta lá dentro, né? E eu pedi, Senhor, manda um anjo, mas tem que ser um bem forte que possa segurar tudo aí. E graças a Deus também os missionários que nos ajudaram, quando nós abrimos uma porta, eles assim, vamos ver o que deu aqui, né? Nada estragou, nada quebrou, nada saiu do lugar, assim, só, cara, coisas pequenas, né? Mas glórias a Deus por isso também. Lá nós moramos hoje no interior, e lá é uma vila missionária praticamente, fundada em 1900, pela MIAF, ou na verdade pela AIM, que é a MIAF Internacional. Lá nós temos essa escola de filhos de missionários, nós temos um hospital, e nós temos também outras coisas que acontecem. Então lá esse é o nosso supermercado, quando nós não estamos na cidade, então nós só vamos na cidade uma vez por mês, fazer compras, e quando a gente precisa de alguma coisa a mais, esse é o nosso supermercado, a gente chama de Superduca, ou em português seria supervenda. Naquela vendinha pequenininha, lá tem aquela vendinha assim de 1 por 1, praticamente de ferrinho. Olha o tamanho, é gigante. Então, eles chamam de Superduca, porque é gigante para eles, né? Então lá a gente começou o projeto Muangani em Kidiabe, então porque nós nos mudamos da cidade para o interior, nós levamos o projeto Muangani para lá, a qual, novamente, nós fazemos exatamente as mesmas coisas, nós louvamos com eles, nós pregamos a palavra, nós adoramos com eles, momentos de louvores, né? Crianças são abençoadas, nós temos uma outra escola também chamada Kiambogo, que é uma outra escola. Hoje são cerca de 800 crianças que são abençoadas, e quando nós voltarmos já tem uma outra escola que pediu para nós começar o projeto lá também, então vão ser mais de quase 1.100 crianças que vão estar sendo abençoadas por esse projeto. Uma vez eu recebi um testemunho de uma menina, que ela é grande hoje, né? Ela falou assim, Gustavo, só para você saber, eu era uma dessas crianças, que um dia um missionário veio, pregou a palavra, e hoje eu sou o que eu sou, porque esse missionário nos abençoou. Então, isso para mim foi, de certa forma, bênção, porque muitas vezes a gente trabalha para a obra e a gente não vê o fruto. Mas que nem em Coríntios fala, né? Paulo pregou, Apolo regou e Deus deu crescimento. A nossa função não é ver recompensas aqui na terra, querido. A nossa função é pregar a palavra e deixa que Jesus e o Espírito Santo façam o trabalho dele. Mas eles precisam que nós façamos a nossa parte e eles depois vão fazer a parte deles. Você entende? Toda vez que você ganhar galardão aqui na terra, você perde no céu. É que nem um ticket. Se você ganhar aqui na terra, não tem mais no céu. Você está ganhando a recompensa aqui na terra. Ai, que legal, que bonitinho, missionário, né? Que legal que você deu essa oferta. Não, querido, quanto mais anônimo você for, mais abençoado no céu depois você vai ser. Jesus quer o teu coração apenas, não as tuas obras. Porque a fé, né, a nossa fé, o mais importante é o coração. As obras são consequências dessa tua comunhão com o Espírito Santo. Então lá nessa vila existe uma escola chamada Rift Valley Academy, que seria a escola que fica no vale chamado Rift. É uma escola de filhos de missionários, é a maior escola de internato de filhos de missionários do mundo. Então são cerca de 500 crianças que moram lá, em modos normais, né? Agora não tem ninguém, mas esperamos, nós estamos fazendo de tudo agora para quando nós voltarmos em dezembro, em janeiro, essas crianças voltem. Eles moram 3 meses com nós, 1 mês com os pais. 3 meses com nós, 1 mês com os pais. Então é mais uma renúncia, mais uma entrega que os missionários fazem, para quê? Para que aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho possam ouvir. Então é mais uma renúncia que eles têm. E a nossa função, então, assim, é gigantesca, porque nós somos os pais dessas crianças. E o que nós precisamos fazer com eles, então? Nós precisamos, né? Eu lá tenho trabalho de tecnologia, então, né, eu sirvo a escola com tecnologia. Todos os missionários que são lá são voluntários, então todos os professores, todo mundo que serve na escola são missionários. Os únicos, digamos, funcionários de lá, os únicos funcionários são locais que trabalham na cozinha, que trabalham na lavanderia, na jardinagem, mas todo o corpo docente é 100% missionário.
Então, eu abençoo a escola através de tecnologia. Eu tenho 2 assistentes muito especiais em momentos especiais, né? A Fran já deu aula de espanhol lá. Ela agora está com o pré, né? Ela dá aula para o pré. Geralmente as crianças do pré até a 4ª série são filhos dos próprios missionários que estão lá dentro. A partir da 5ª série é que começam a vir crianças, pensa, com 12 anos e ficam lá morando sem os pais. Novamente, pensa o quanto que os missionários sofrem por muitas vezes alguém que eles nem conhecem ainda. Mas eles sabem que aquelas pessoas são amadas por Jesus assim como você e eu. Elas merecem, como você, de receber a palavra. Então, eu novamente, olha eu aí tentando dar aula de futebol, cara. Meu, é milagre, pessoal. Você pode fazer diferença. Eu não entendo nada de futebol, mas pelo menos um pouquinho a gente tenta, né? O que mais? Vamos lá, computador. Bom, lá nós temos uma coisa chamada Festa das Nações, porque, novamente, vocês viram quantas nações são representadas lá? Então, cada uma delas pode representar um pouquinho. Nós temos, né, alguns brasileiros lá, graças a Deus. Aí, galera, se vocês vão ser missionários, vamos lá, nós estamos esperando os seus filhos lá também, hein? Os coreanos podem se apresentar um pouco. Novamente, porque nós somos os pais daquelas crianças, nós fizemos aquilo que você faz como pai. Nós jogamos cartas, né, joguinhos de cancan, não sei como é que nós estamos brincando lá. Fazemos caminhadas, né, na floresta, ver macaquinhos diferentes. Fazemos marshmallow ali na churrasqueira, comemos batata frita, pipoca. Nós somos os pais deles. Nós temos que dar amor para eles 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E temos essas folgas de 3 meses. Mas fora isso, é dia a dia, né? E lá é interessante que eu praticamente choro cada vez que eu vejo essas expressões de amor por Jesus. Eles mesmos, às vezes, pegam um giz e escrevem. Por exemplo, a minha ajuda vem do Senhor, né? Ame ao seu Deus o mais do que tudo, Jesus. Então, assim, eles expressam isso e eles começam a receber essa palavra. Eles começam a fazer evangelismos locais. Fora da escola, a gente leva essas crianças para evangelizar também, para elas começarem a testemunhar. Isso é no hospital, né? Também nós levamos eles para presídios. Cadê? Aqui. Um dia nós levamos eles num presídio também para eles pudessem compartilhar da palavra junto conosco. Nós temos igrejas locais, ao qual nós também ministramos lá e compartilhamos da palavra com essas pessoas. E, muitas vezes, o que você tem na mão, eles têm milho para nos abençoar. Então, isso é a forma que eles nos usaram para nos abençoar. Em vez de dar uma oferta financeira, eles nos deram uma oferta em milho. Então, não precisa ter muito, querido, mas lembra do exemplo da viúva? O que ela tinha na mão? Era moedinha. O que você tem na mão? Milho? Abençoa alguém com o seu milho. Alguém não tem o milho que você tem na sua mão. E essa pessoa vai se sentir honrada. Porque muitas vezes, querido, não é o valor daquilo que você faz ou daquilo que você dá que importa. Mas o quanto você teve que se doar, o quanto que aquilo te dói. Porque muitas vezes é fácil você dar uma oferta, tirar o seu tempo e aquilo não doer no seu coração. Não doer, sabe, perdi de jogar bola tal dia para ir lá pregar a palavra. Não, o quanto está doendo essa oferta para você? E esse exemplo aqui foi um dia que nós oramos pelo Natal dessa igreja. Talvez muitos de vocês participaram disso, mas nós oramos, Senhor, nos abençoa, a gente quer fazer isso. Desculpa, não foi dessa que vocês participaram, mas dessa aqui foi uma igreja que, quando nós oramos, eu e a Fran, passou alguns minutos, assim, 2, 3 minutos, uma igreja lá de Floripa, mandou uma mensagem, Gustavo, nós estávamos orando, e nós queremos abençoar o Natal de alguma igreja que vocês conhecem aí, local, e vocês talvez devem conhecer alguma, vocês conhecem alguma? E nós conhecemos, oramos por ela agora, e nós vamos abençoar ela com a oferta de vocês. E o louvor deles é sincero, é lindo, não precisa muita tecnologia, não precisa muita coisa, é algo simples. Lá também cada turma, ela ora por um povo não alcançado. Então são 13 anos que cada turma vai orar pelo mesmo povo não alcançado. Então a turma que a Fran tem, agora que isso aqui foi no pré, que esses agora já estão na primeira série, eles vão continuar orando por aquele mesmo povo não alcançado. Então missões está dentro, né, está intrínseco no coração deles desde o início.
E esse momento, para mim, eu acho que é um dos mais maravilhosos de todos, né? Nós temos momentos em qual, acho que a foto lá, aqui estão momentos de louvores também que eles passam, que a gente tem com eles, né? É o momento do batismo. Pensa você como pai, missionário, vir para lá especialmente para batizar o seu filho. É algo que para mim assim não tem preço. Né? Então assim, né, nós passamos o tempo com os filhos desses missionários, nós evangelizamos eles, né, temos tempo com eles e no final para os pais poderem ir lá e batizar os seus filhos. Nós pregamos a palavra para esses adolescentes também, né, para as crianças menores, louvor. Então a gente tenta o quanto mais possível sempre estar em comunhão com eles, pregando a palavra e compartilhando da palavra. Então, querido, eu queria compartilhar esses 2 versículos com vocês, Filipenses 1, 12 a 14, que foi escrito usando a mensagem, que para mim, assim, eu acho resume toda essa questão de missões. Amigos, quero relatar a vocês que a minha prisão teve o efeito contrário ao pretendido. Em vez de ser oprimida, a mensagem prosperou. Todos os guardas e os demais aqui souberam que eu estava preso por causa do Messias. A curiosidade deles foi atiçada e agora estão aprendendo a respeito de Jesus. Além disso, muitos seguidores de Jesus tiveram a fé ativada e agora se dedicam a falar com muita coragem a respeito de Deus e do Messias. Querido, quando você estiver passando uma perseguição, um sofrimento, quando você talvez estiver orando por missões, quando você talvez estiver fazendo um projeto de missão curto prazo, e você passar uma perseguição como Paulo passou, lembre, querido, que vale a pena. Jesus falou, Paulo falou, muitos falaram que a gente vai ser perseguido se sim nós estivermos na prática pregando a palavra, compartilhando de Jesus. Satanás não vai incomodar você se você não estiver incomodando ele. Você tá jogando o mesmo time se você não está atrapalhando Satanás. Ele não vai incomodar a sua vida. Então, quando você estiver, querido, testemunhando, compartilhando da palavra, estiver fazendo algo na prática, que estiver evangelizando pessoas, você vai passar por perseguições. Jesus passou, Paulo passou, nós passamos os pastores, eu tenho certeza. Eles já devem ter compartilhado vários testemunhos com vocês de perseguições que eles passam, de sofrimentos que eles passam, porque eles estão na linha de frente de batalha. E você como cristão, como eu, você também precisa estar na frente de batalha. Você precisa também estar pregando a palavra para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, porque você é luz de Cristo. Se você nasceu de novo, se você realmente morreu para esse mundo, se você realmente está disposto a ser luz, estar realmente no centro da vontade de Deus, você precisa morrer, você precisa realmente esquecer que você tem um corpo e viver no Espírito. A palavra de nascer de novo, ela é tão profunda que você precisa entender que a morte carnal, ela precisa acontecer. O nascer de novo, isso significa que você vai morrer para a carne e vai viver para o Espírito, vai viver espiritual, você vai viver 100% espiritualmente, vivendo as coisas do Espírito, buscando as coisas do Espírito. O grupo de louvor pode subir. Então você vai viver 100% na palavra, você vai viver 100% buscando as coisas espirituais. Quando você fizer isso, você vai começar a ver que as coisas sim vão começar a acontecer na sua vida, sejam boas e sejam ruins, porque novamente, quando você estiver evangelizando, quando você estiver pregando a palavra, o Senhor vai sim usar a tua vida e Satanás também vai ficar incomodado. Uma vez aconteceu uma história de que vários missionários foram expulsos de um país. E teve uma brincadeira entre algumas agências missionárias, assim, né? Uma agência missionária falou, vocês não sabem fazer missões diferentes, vocês não se preocupam com a segurança, porque dos nossos missionários ninguém foi expulso. E da agência missionária de vocês, todo mundo foi expulso. Aí eu, assim, né, brincando com eles, eu acho que os caras que foram expulsos estão fazendo a diferença, né? Porque o governo descobriu eles, o governo foi atrás deles. Talvez vocês estão tão agente secreto, tão com medo de compartilhar da palavra, que ninguém viu que vocês estão fazendo a diferença. Pessoas, vizinhos, não viram que vocês estão pregando a palavra. Então, queridos, quem estiver ao seu redor, os seus colegas, os seus vizinhos, os seus familiares, eles precisam ter a certeza que você é cristão, que você transpira o amor de Cristo. Isso precisa estar o tempo inteiro com você. Amém? Nós vamos cantar um louvor agora, que é
tremendo, assim, eu acho, que é o mesmo que a Fran ministrou lá, por último ali, que Deus é bom, querido, Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom, não importa o que você estiver passando, não importa o que o teu vizinho estiver passando, você vai ser bom para ele, você vai ser luz para ele, você vai transpirar o amor de Cristo para ele, o Espírito Santo vai ser claro para eles, você precisa ser transparente para todos aqueles que estiverem ao seu derredor. Porque é isso que é Jesus, querido. O que vai ser de nós se você vier apenas domingo aqui e receber, engordar e isso não ser abençoado, que pessoas não recebam isso. Se você não abençoar pessoas com o que você recebe, você não está sendo luz de Cristo. Você não está sendo uma luz, que é o que Jesus falou, que nós temos que ser luz, que nós temos que ser água, rios de água viva. Por que a palavra nos diz que de nós fluirão rios de água viva? Porque as águas, em tudo que ela passa, ela faz diferença. Pessoas, né, são molhados, são tocados com isso. Se coloque de pé, querido. Não me deixarás jamais. Tu não vai me deixar, Jesus. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás. Não me deixarás. Não me deixarás jamais, Senhor. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Ele nunca vai te deixar, querido. Ele jamais vai te deixar, meu querido. Ele jamais vai te deixar. Ele quer o teu coração, Ele quer tudo teu. Ele quer o teu coração. Ó Senhor. Jesus, transborda aqui essa noite, Jesus. Enche os nossos corações com o teu amor, com o teu carinho. Espírito Santo, enche todo o espaço que ainda existe, Jesus, que tu não estás preenchendo, Jesus. Ó Pai amado, tu queres controlar a nossa vida, tu queres controlar o nosso ser, Jesus. Tu queres controlar todos os espaços da nossa vida, Senhor. Tu és bom, ó Pai amado. Nos dê a coragem, Jesus, de largar o controle das nossas vidas, Pai amado. Nos dê a coragem, Pai amado, de largar o controle de tudo que nós temos, Pai amado. Nós somos tão amarrados muitas vezes ao controle das nossas vidas, Pai amado. Muitas vezes nós queremos controlar tudo que nós temos e nós esquecemos que tu tens dado tudo para nós. O que seria de nós se não fosse o teu amor, Jesus? Nós estaríamos agora adorando Satanás, nós estaríamos agora seguindo falsos deuses, mas tu nos desse a oportunidade porque tu és bom. Aleluia! Aleluia! Você essa noite que quer expressar fisicamente que Ele nunca vai te deixar e que você vai deixar Ele controlar a tua vida, eu queria te pedir essa noite, querido, que você tirasse o calçado de você e levantasse o calçado publicamente numa forma de dizer que os teus pés vão ser seguidos por Jesus. Você vai deixar Jesus seguir os teus caminhos. É Ele que vai guiar a tua vida, não vai ser mais você. Os teus calçados não vão ser mais teus, vão ser de Jesus.
Você vai deixar Ele controlar a tua vida. Você vai deixar Ele guiar os teus caminhos. Você vai deixar Ele transpirar através de você. Toda vez que você ver o teu calçado, querido, todo dia de manhã, quando você acordar, todo dia que você começar o seu dia, você vai a partir de hoje, você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar que esses pés vão seguir os caminhos de Jesus. Renda-se a Ele hoje, querido, renda-se completamente. Ele quer controlar a tua vida, Ele quer que você se transborde para Ele. Deixe Ele guiar a tua vida, querido. Você vai viver o sobrenatural se você assim deixar. Ele quer controlar toda a tua vida. E aí você vai sentir, você vai transpirar esse amor de Cristo. Você vai realmente ver que os passos dele, os caminhos que ele vai te guiar, vão ser maravilhosos. Os caminhos que ele vai te levar todos os dias a partir de hoje vão ser caminhos dignos do Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar o que você deve fazer. Tu não me deixarás. Aleluia. Aleluia. Não me deixarás. Não me deixarás jamais. Aleluia, Pai amado. Tu és maravilhoso. Não me deixarás. Não me deixarás. Obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nós tivemos juntos em te adorar, em colocar nossas vidas de novo no teu altar, Jesus. E que esse dia, Pai amado, eu profetizo, Jesus, na vida de cada um desses irmãos que levantaram os seus calçados, como uma expressão física de que os caminhos deles a partir de hoje não vão ser guiados por eles, mas sim por ti, Jesus. Você vai ser os pés. Você vai guiar os caminhos deles. E eles vão lembrar disso. Eu profetizo na vida de cada um essa noite que levantou o calçado, que a partir de hoje, todo dia que eles calçarem um calçado, eles vão lembrar que esse dia é o dia que o Senhor me deu. E esse dia eu vou ser luz. Não importa onde eu for, não importa onde eu ir, Jesus vai guiar o meu caminho. Aleluia, Pai amado. Obrigado, Jesus, pois tu nos amas. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais, Senhor. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Obrigado, Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom. Uhul. Amém.